Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo 13. Evangelho de João, o capítulo 13, a partir do versículo de número 1 nós vamos ler. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu gostaria de dizer que eu não tenho dúvidas de que Deus vai nos alimentar nessa noite. Nós vamos ser alimentados pela palavra do Senhor. Isso é muito claro no meu coração. Eu recebi essa palavra, eu entendi do Senhor trazer uma mensagem à igreja com base nesse texto há alguns dias já. Isso ficou no meu coração, esse texto ficou no meu coração e eu tenho pensado a respeito dele, tenho orado com base nesse texto e a confirmação da parte do Senhor de que Ele há de nos alimentar começou a vir no domingo à noite, quando nós que estivemos aqui ou ouvimos pela internet, ouvimos a respeito de serviço, uma palavra que o nosso pastor nos trouxe a respeito de serviço. E no meu coração veio a certeza, puxa, é esse mesmo texto, Deus vai alimentar o seu povo. E hoje, mais uma vez, tivemos uma reunião de oração pela manhã e voltamos a esse mesmo tema, não texto, mas esse mesmo tema. E mais uma vez a confirmação veio, Deus vai nos alimentar por meio da sua palavra nessa noite. Evangelho de João, o capítulo 13, é um texto bastante conhecido, que fala com toda clareza, com todas as letras, a respeito de serviço cristão. E é exatamente esse o tema que eu gostaria de dar à minha fala nesta noite, razões para servir. Razões para servir, o texto diz o seguinte, João 13, a partir do versículo de número 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus, e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse, Senhor, tu me lavarás os pés? Jesus lhe respondeu, agora tu não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro, nunca lavarás os meus pés. Disse-lhe Jesus, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse, Senhor, não laves somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu, quem já se banhou, precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou um manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes, entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor e fazeis bem, pois eu o sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei o exemplo
para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado pela tua preciosa palavra que foi lida neste momento, Pai. Há no nosso coração a certeza de que haveremos de ouvir a tua voz, de que o Senhor há de falar conosco, e nós queremos te pedir que somente a tua voz ecoe neste lugar, que somente o Senhor tenha espaço para chamar toda a atenção, Pai, que o teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações, aplicando a tua palavra à nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Razões para servir. Há algum tempo, eu visitei um colega pastor na ocasião do seu aniversário. E ele é uma pessoa muito querida, com muitos amigos, muito querido pela sua igreja, de modo que, por conta do seu aniversário, vários amigos e familiares resolveram se reunir na sua casa para fazer um almoço de comemoração. E lá estava eu, como convidado, nunca havia estado naquela casa, nunca tinha conhecido nenhuma outra pessoa que não ele em todo aquele grupo. Havia pelo menos umas 50 pessoas naquele local e foi um belo de um almoço, um churrasco delicioso. Mas o pessoal que organizou aquele churrasco, eles optaram por não usar pratos e talheres descartáveis. Então o almoço foi acontecendo, e as pessoas que iam terminando de almoçar, levavam o seu prato, seu copo e seus talheres e depositavam na pia. Eu terminei de almoçar e fui até a pia para deixar o meu prato lá. Quando eu cheguei na pia, uma das pessoas, um dos moradores da casa, estava lá lavando aquela pilha de louça. Imagine, pelo menos 50 pratos, pelo menos 50 copos, 50 garfos, 50 facas e outras coisas mais. Ela estava lá lavando sozinha. E eu, tentando ser educado, me ofereci, pode deixar que eu te ajudo a lavar. E ela falou, não precisa, pode deixar que eu lavo. Eu insisti mais uma vez, pode deixar que eu te ajudo a lavar. E ela me respondeu, não, para mim é uma honra poder servir. Eu fiquei chocado com aquilo. É uma honra poder servir lavando 50 pratos, 50 copos, 50 garfos e facas e outras coisas mais. Mas eu tentei insistir mais uma vez. Não, eu te ajudo. Ela recusou e eu falei, bom, então tá certo. Mas no meu coração, eu disse, graças a Deus. Graças a Deus, porque eu não queria lavar 50 pratos. Eu não queria lavar 50 copos, garfos e facas e outras coisas mais. E embora você não tenha estado naquela festa de aniversário comigo, você entende a sensação que eu tive, que eu confesso para você nesse momento, que é a sensação que muitas vezes nós temos de que, na verdade, nem sempre o nosso coração é inclinado ao serviço. Às vezes a gente até aparenta que quer servir, mas no nosso coração, algumas vezes a gente fala, graças a Deus que não vão precisar de mim. Graças a Deus que eu não vou precisar ir. Talvez não numa festa de aniversário, mas isso pode acontecer na sua casa, quando a sua esposa, quando a sua mãe, quando o seu pai te pede ajuda, por exemplo, para lavar a louça,
para varrer a casa, pode ser que essa seja a sensação e o sentimento do seu coração, algumas vezes na igreja, quando você evita ser visto para que não te peçam ajuda em algum ministério. Ajuda para carregar cadeiras, por exemplo, ajuda para tomar conta de crianças ou servir em alguma outra área. A verdade é que o nosso coração nem sempre está inclinado ao serviço. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, e quando nós nos voltamos para esse texto especificamente, fica muito claro para todos nós que o caminho do cristão, o caminho daquele que realmente quer se parecer com Cristo, é um caminho de serviço, é um caminho de entrega, de auto-entrega. E eu gostaria de compartilhar brevemente com você nessa noite 3 razões para que você se sinta encorajado e encorajada ao serviço. Para que esse sentimento de graças a Deus que eu não vou precisar servir, seja tirado do seu coração. Que o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor trabalhe no meu e no seu coração, nos levando a ser cada vez mais servos parecidos com Jesus. Razões para servir. Em primeiro lugar, o texto nos apresenta uma primeira razão para servir, que é a seguinte: eu e você somos chamados ao serviço e devemos servir porque nós fomos salvos por Jesus. Porque Jesus nos salvou, nós devemos servir. Imagina a cena comigo. A morte de Jesus estava se aproximando. Ele se reúne então com seus discípulos para eles celebrarem a Páscoa. E estão todos jantando então. De repente, Jesus se levanta do seu local, do seu lugar, ao redor da mesa, tira o seu manto, tira o seu casaco, pega uma toalha e coloca ao redor da cintura. Os seus discípulos começam a olhar para ele. Jesus pede então que seja trazida uma bacia com água. Os seus discípulos começam a pensar: o que será que o mestre vai fazer? E Jesus então, cingido por uma toalha com uma bacia de água, se aproxima de Pedro e se curva. E fica claro, Jesus quer lavar os pés de Pedro. Pedro reage imediatamente: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus replica: se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Pedro, impulsivo como era, retruca: ah, Jesus, então não lava apenas os meus pés, me dá um banho completo, lava a minha cabeça, lava as minhas mãos, me lava por completo. E Jesus esclarece: Pedro, você já está limpo. Todo aquele que já foi lavado, que já foi purificado, não tem necessidade disso. Basta que se lave os pés. Você já está limpo. Se você não estivesse limpo, se você ainda estivesse sujo, ainda estivesse imundo, ainda estivesse contaminado, de forma alguma você poderia me ajudar a lavar os pés. Se você ainda não tivesse sido lavado, de forma alguma você poderia seguir o meu exemplo. Porque ao invés de limpar, ao invés de lavar, ao invés de ajudar a lavar, você sujaria. Mas você, Pedro, você já está limpo. Você já foi lavado. A sua vida já foi purificada. E é por causa disso que você pode me ajudar a servir. Porque você foi lavado, porque você foi purificado, você tem condições e, na verdade, você tem motivos para servir. Assim como Pedro estava em plenas condições de servir, porque já havia sido lavado,
Eu e você que fomos lavados pelo sangue de Cristo, encontramos nisso condições e motivação para o serviço. A história seria completamente diferente se não tivéssemos sido lavados. Mas como fomos lavados, temos plenas condições de servir. E essa deve ser a maior motivação que nos leva ao serviço. Aquilo que Jesus fez na cruz por nós quando morreu para nos lavar dos nossos pecados. A maior motivação que eu e você temos para servir, servir em casa, servir na igreja, servir como Cristo serviu, é que nós fomos lavados por Jesus. É que nós fomos purificados por Ele. O verdadeiro serviço, o serviço que agrada ao Senhor, não é simplesmente um serviço que é feito como obrigação, ou um ativismo que é exterior e não leva em conta o coração. O verdadeiro serviço ao Senhor, o verdadeiro serviço que o Senhor espera de nós, é aquele serviço que surge como fruto de uma motivação verdadeira. Nós fomos lavados por Jesus. Nós fomos purificados pelo Senhor e por isso não temos necessidade de ser lavados por inteiro. Basta os pés, de vez em quando nossos pés ficam sujos. Mas o Senhor purificou as nossas mãos. O Senhor purificou a nossa mente. Nós temos nisso a motivação para servir ao Senhor. Se lembra de como era a sua vida antes de se encontrar com Deus. Lembra da sua vida enquanto você vivia perdido nos seus delitos e pecados. Lembra de como era a sua vida enquanto você ainda não tinha experimentado a paz de Cristo que excede a todo entendimento. Enquanto os seus olhos ainda não tinham sido abertos para ver a glória de Cristo que resplandece no Evangelho. Lembra da sua vida como era quando você ainda estava em inimizade contra Deus. Agora se lembra do que aconteceu na sua vida quando Jesus entrou no seu coração. Se lembra do que aconteceu na sua vida quando você se entregou por completo a Jesus. Se lembra do que aconteceu na sua vida e no seu coração quando Ele veio te trazer vida e vida em abundância. Quando Ele te reconciliou com Deus, quando Ele te selou com o Espírito Santo da promessa. Esse é o sentimento que nos leva ao serviço. É olhar para trás e saber, Deus nos lavou. O nosso passado foi apagado, nós estamos em Cristo e por isso fomos feitos novas criaturas. Só tem uma coisa que eu posso fazer. É me entregar por completo a Deus, é servir ao Senhor, servir não por ativismo, não por obrigação, mas verdadeiramente servir a Deus. Quando Jesus te salvou, Ele fez por você a maior ação que você jamais vai experimentar. Imagina só se Deus todas as manhãs depositasse na sua conta 10 milhões de dólares, todas as manhãs. Mas se Ele não te salvasse? Todas as manhãs 10 milhões de dólares na sua conta, mas você não tivesse a salvação. Imagine se Deus te concedesse todos os sonhos do seu coração, mas não te desse a salvação. De nada valeria a pena. Ao te lavar, ao me lavar, ao nos purificar, Jesus fez por nós a maior ação que alguém jamais poderia fazer. E esse sentimento de gratidão, essa lembrança de que nós fomos lavados por Jesus, essa lembrança daquilo que Jesus fez por nós na cruz, é o que deve nos motivar ao serviço antes de tudo.
A lembrança daquilo que Deus fez por nós deve ser o que nos motiva a servir a Deus, a oferecer as nossas mãos em serviço ao Senhor. É exatamente isso que Samuel quis dizer ao povo de Deus, já no final do seu ministério, avançado em idade. O povo havia pedido um rei que governasse sobre si, e Samuel então estava saindo de cena, estava se despedindo do povo. E numa das suas últimas palavras ele diz, lá em 1 Samuel 12, 24, o seguinte: apenas temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Servi-o fielmente de todo o vosso coração. Vede quão grandiosas coisas ele vos fez. Veja quão grandiosas coisas o Senhor fez na sua vida. E com base nisso, tão somente tema ao Senhor e se dispõe a servi-lo fielmente de todo o seu coração. Sirva ao Senhor, porque Jesus te salvou. Sirva não por ativismo ou obrigação, mas como um ato de devoção. Sirva na sua igreja local, porque Jesus te salvou. Considere quão grandiosas coisas Ele fez na sua vida e se disponha a servi-lo com base nisso. Essa é a primeira razão que o texto nos dá para nós servirmos ao Senhor. Devemos servir ao Senhor porque Ele nos lavou, porque Ele nos purificou, porque Ele nos salvou. Mas em segundo lugar, o texto nos apresenta ainda uma outra razão, um outro motivo pelo qual nós devemos servi-lo. E eu aproveito para te perguntar se você está comigo até aqui. Em segundo lugar, sirva porque Jesus te deu esse exemplo. Sirva porque Jesus deixou esse exemplo. Jesus se ajoelhou perto de Pedro e se propôs a lavar os pés dele com um objetivo muito claro: deixar o exemplo, dar o exemplo. É exatamente isso que os versículos 14 e 15 dizem. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei o exemplo para que vós façais também o mesmo. Jesus se ajoelhou perto de Pedro e se propôs a lavar os pés dele para dar o exemplo. E para os discípulos, ver Jesus se ajoelhando e lavando os pés dos seus discípulos foi algo muito marcante. Foi algo muito chocante, não porque os discípulos nunca tivessem visto alguém lavar os pés de outra pessoa. Na verdade, essa prática era bastante comum. Sempre que chegava um visitante na casa de alguém, os pés daquele visitante eram lavados. Isso era um ato de honra, um ato de cuidado. Muitas vezes os visitantes vinham de um lugar distante, vinham a pé, então estavam cansados e nada como uma massagem no pé depois de uma longa viagem. Era um ato de honra e de cuidado. Talvez seja o equivalente a nós oferecermos pelo menos um lanche ou um cafezinho quando alguém vem de longe nos visitar. Os discípulos não estavam desacostumados desse ato. Eles sabiam bem o que significava uma pessoa lavar os pés de outra. O que eles nunca tinham visto, no entanto, era um mestre lavando os pés dos discípulos. Quem costumava lavar os pés do viajante, do visitante,
era o escravo, era sempre o servo, nunca o mestre, nunca a pessoa mais importante. E de repente, no meio do jantar, o mestre, o mais importante, o maior de todos, se ajoelha para lavar os pés e dar o exemplo. A época em que nós estamos vivendo é um pouco confusa e isso se perdeu bastante. Mas quando eu era novo ou mais novo, eu fui criado e era bastante comum que as pessoas mais jovens, os adolescentes, se levantassem imediatamente para dar lugar quando uma pessoa mais velha chegava e não encontrava lugar para sentar. Seja num ônibus, seja numa sala de espera, num consultório. Hoje isso se perdeu um pouco, mas há alguns anos isso era bastante comum. Chegou uma pessoa idosa, a mãe logo beliscava o filho para ele levantar e dar lugar. O que Jesus fez foi exatamente o contrário. Imagina só, um idoso sentado numa sala lotada e de repente chega um menino de 16 anos. E o senhor idoso se levanta para dar lugar para esse menino sentar. Foi exatamente essa a sensação que Jesus causou. Como isso, mestre? Os papéis estão invertidos. Nós é que deveríamos lavar os seus pés. Por isso Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Mas Jesus insistiu nisso, justamente para dar o exemplo. E exemplo é para ser copiado. Exemplo é para ser seguido. Quando nós temos um exemplo, não é para nós olharmos e vermos se vamos fazer igual ou se vamos adaptar. Exemplo é para ser seguido. E quando Jesus deu esse exemplo, e ele diz que fez para dar o exemplo, Jesus esperava e espera que todos os seus discípulos façam o mesmo. Ele esperava que os discípulos dele naquela época fizessem isso. Assim como eu vos fiz, façam vocês também. Mas mais do que isso, ele espera que os seus discípulos, que os seus verdadeiros discípulos hoje, sigam o seu exemplo. Sem exceção, sem adaptação, sem alteração. Jesus nos deu o exemplo para que eu e você façamos assim também. É por isso que não dá para entender, é por isso que é contraditório. Alguém que foi salvo por Jesus, alguém que foi lavado por Jesus, alguém que diz que tem em Jesus o seu exemplo de vida e não se dispõe a servir. Porque Jesus espera isso de todos os seus discípulos. É por isso que não dá para entender alguém que diz que serve a Deus, alguém que diz que está disposto a fazer aquilo que Deus pedisse, que está disposto a servir a Deus em qualquer coisa, mas não se dispõe a servir em um ministério sequer na igreja. É por isso que não dá para entender uma pessoa que se diz serva do Senhor, que não está disposta a servir. Porque Jesus deixou o exemplo para que nós pudéssemos seguir igualmente. Na nossa igreja, nós temos, graças a Deus, muitas pessoas que servem. Mas nós sabemos que muitas outras pessoas também poderiam estar servindo. Entenda essa palavra como um encorajamento, como uma oportunidade de você começar a servir. Você que é um discípulo verdadeiro, um seguidor verdadeiro de Jesus Cristo, que tem nele o seu exemplo de vida, ele deixou um modelo para você seguir. Ele deixou um modelo para eu seguir. O que nos resta,
é amarrar uma toalha na cintura, pegar uma bacia de água e ir servir. E ir trabalhar. Sirva porque Jesus te deu e te deixou esse exemplo. Ele espera isso de você. Ele espera isso de mim e de todos aqueles que foram verdadeiramente salvos por Ele. Mas há ainda um terceiro e último motivo pelo qual eu e você devemos servir a Deus. Nós devemos servir porque Ele nos capacitou. Nós fomos capacitados por Jesus. Nós devemos servi-lo porque Ele nos lavou, porque Ele nos deu o exemplo e também porque Ele nos capacitou. Ele não espera de nós que nós o sirvamos, que nós sirvamos na igreja, que nós trabalhemos para a edificação do corpo de Cristo com as nossas próprias forças, porque nós somos limitados, nós nos cansamos, o nosso coração às vezes não é constante, mas o Senhor nos capacitou para servi-lo não na nossa própria força, mas na força e no poder que Ele nos concede. Sem dúvida alguma, você tem talentos com os quais você nasceu. Você provavelmente desde criança exibia habilidade e talento em alguma área, em algum aspecto da sua vida. Outros talentos você tem, você possui porque você adquiriu ao longo da vida. Você foi fazer cursos, você foi praticar e você se tornou hábil em algumas coisas nas quais você não era. Esse talento natural, essa aptidão natural, essa habilidade adquirida, sem dúvida alguma, pode e deve ser usada para a glória de Deus. Isso que você sabe fazer tão bem, você pode e deve usar para servir a Deus. Usar aqui na nossa comunidade local, na sua igreja local. Mas essa ainda não é a capacitação maior de todas e sobrenatural que Deus nos deu para servi-lo. A prova disso é que a mesma habilidade natural que você tem e usa para a glória de Deus, talvez outra pessoa tenha e use contra a glória de Deus. Talvez você, por exemplo, seja muito bom em música, tem uma habilidade natural para música. E você decide e se dispõe a usar o seu talento para música, para a glória de Deus, para servir aqui na igreja. Você pode e deve fazer isso. Mas você olha lá para o mundo e você vê pessoas não salvas que também têm habilidades musicais e que usam as suas habilidades musicais para escrever as músicas mais abomináveis possível. Esses talentos e habilidades, naturais ou adquiridos pela prática, podem e devem ser usados para a glória de Deus. Mas eles ainda não são a grande capacitação do Senhor para mim e para você, para que nós possamos servi-lo. A grande capacitação que Deus nos deu para nós podermos servi-lo são os dons espirituais. É uma capacitação que não vem de nós mesmos. Não é um dom natural. É um dom espiritual. E somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus possuem essa capacitação. Muitos ou todos têm talentos naturais e adquirem habilidades ao longo da vida. Mas apenas os salvos por Jesus possuem os dons espirituais, possuem a capacitação sobrenatural para servir a Deus. Não é para todo mundo, é só para o salvo.
E se você é salvo, se você verdadeiramente teve um encontro com o Senhor Jesus, você possui dons espirituais que foram te dados para a edificação do corpo de Cristo. Não faz sentido você usar isso lá no mundo. Não faz sentido você tentar usar o dom para ganhar dinheiro. Porque o dom espiritual foi dado à igreja do Senhor para a edificação do corpo de Cristo. E eu reconheço que talvez nem todos saibam qual é o seu dom, ou tenham ideia de como começar a ter uma noção de qual é o seu dom. Então eu gostaria de, já caminhando para o final, brevemente te oferecer um guia natural para que você comece a identificar qual pode ser o dom que o Senhor te deu se você nasceu de novo. Se você ainda não nasceu de novo, você ainda não tem dons do Espírito Santo. Eu quero te dar um guia natural de como é que você pode começar a identificar isso na sua vida. Antes de tudo, ore ao Senhor. Peça para que Ele te mostre o dom que Ele te deu. O dom não é seu, o dom não é meu, é o Espírito que distribui individualmente conforme Ele quer. É Ele que dá. Portanto, nós perguntamos antes de tudo a Ele o que é que Ele tem separado para nós. Se você quer servir com a capacitação que o Senhor te dá, antes de tudo, ore e peça direção ao Senhor. Em segundo lugar, fique atento, e nós ouvimos isso no domingo, fique atento ao que te incomoda na igreja, ou aquilo que você acha que pode ser uma área de contribuição para você. Às vezes aquilo que te incomoda é aquilo que Deus abriu os seus olhos para você ir lá e fazer direito, para você ir lá e fazer melhor. Imagine só um quadro na parede que está um pouquinho torto. No corredor, ali perto do banheiro, um quadro um pouquinho torto. Você viu que aquele quadro está torto, e aquilo está te causando uma agonia terrível. Mas todo mundo passa pelo corredor e ninguém olha para o quadro. De quem que é a responsabilidade de ir lá e consertar o quadro? É sua que viu. É sua que percebe que poderia deixar o quadro melhor do que ele está. Comece a olhar para as áreas em que você percebe que poderia contribuir de alguma forma no corpo de Cristo. Em terceiro lugar, vai lá e tenta fazer, mãos à obra. A confirmação do dom só vem pela prática do dom. A confirmação de que Deus te capacitou a servi-lo daquela forma só vem quando você começa a servi-lo daquela forma e vê o Senhor abençoando aquilo que as suas mãos tocam. Se você não está disposto a servir, você nunca vai descobrir o dom que o Senhor tem para você. É como a pessoa que diz que tem o dom de aconselhar. E aí ela chega para você e fala: ô meu irmão, minha irmã, eu acho que Deus me deu o dom de aconselhar. E você pergunta: é mesmo? Por quê? Deus fala e abençoa outras pessoas através dos conselhos que você dá? As pessoas vêm te procurar para conversar? Não, eu nunca aconselhei ninguém, mas eu acho que eu tenho esse dom. A confirmação só vem à medida em que você começa a praticar e vê que de fato tem uma coisa que não é de você. Tem uma capacitação que não vem de você mesmo. É sobrenatural, é o Espírito Santo que te deu para servi-lo na comunidade, na igreja local, para a edificação do corpo de Cristo. Mas você só descobre isso se você for lá e tentar fazer. Em quarto lugar, preste atenção
aquilo que te dá alegria, aquilo que deixa o seu coração verdadeiramente feliz. Servir ao Senhor não é uma coisa chata, não é uma coisa enfadonha, não é uma coisa que nós temos motivo para fazer com peso no coração. E quando a gente serve ao Senhor de acordo com a capacitação que recebeu dele, puxa, não tem coisa melhor. E se você serve ao Senhor de acordo com o seu dom, você sabe do que eu estou falando. Como é bom servir ao Senhor não na nossa própria força, mas de acordo com a força que o Senhor nos dá, que o Senhor nos provê, que o Espírito Santo nos concede. É uma alegria de outro tipo. Então comece a prestar atenção enquanto você está servindo, no que te dá alegria. Talvez seja uma coisa que você nunca imaginou que fosse ser prazeroso para você. Puxa, eu nunca me imaginei cuidando de crianças. Mas teve um dia lá na célula que não tinha ninguém para cuidar de crianças, e aí para tudo correr bem, eu me dispus. Como foi agradável, como foi bom poder servir a Deus cuidando das crianças. Gostei, quero fazer de novo. Quero servir a Deus outras vezes dessa maneira. Fique atento ao que te dá alegria, o que traz alegria ao seu coração. Em quinto e último lugar, fique atento à confirmação das outras pessoas, à confirmação daqueles que estão ao seu redor. Os dons espirituais são dados para a edificação do corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo não está sendo edificado, tem alguma coisa que não está fluindo bem. Imagina só o irmãozinho que chega e fala, olha, eu tenho certeza que eu tenho o dom de cantar. Mas quando ele canta, todo mundo vai embora. Como pode ser que ele tem o dom de cantar, foi capacitado por Deus a cantar, quando ninguém consegue ouvi-lo cantar? Os outros vão testificar para você a respeito do seu dom quando você começar a exercê-lo. Puxa, o seu conselho, aquele conselho que você deu, como ele fez bem para o meu coração. Puxa, eu fui tão bem recebido por você. Puxa, a sua visão, a perspectiva que você me deu, como fez diferença. Como é bom te ouvir pregar, como é bom te ouvir dar uma aula na escola bíblica, como é bom quando você cuida das crianças, como é bom quando você ministra o louvor. As pessoas vão testemunhar e testificar para você quando você começar a exercer o seu dom. Eu gostaria de encerrar já, para nós orarmos, dando um exemplo prático de como isso poderia funcionar. Dando exemplo prático de como alguém poderia identificar a capacitação que recebeu do Senhor para servi-lo. Imagina só um irmão, uma irmã que quer começar a servir mais ativamente na igreja e não sabe que área escolher. Ele não sabe, ele acha que não é muito bom em nada. E ele começa a orar a Deus, Deus, eu quero tanto te servir. Eu sei que Jesus deixou o exemplo para que eu pudesse seguir. Eu quero servir ao Senhor como fruto de gratidão do meu coração, porque eu fui salvo por Jesus, mas eu não sei por onde começar. Me mostra, Deus, que capacidade, que dom o Senhor me deu para eu poder te servir. E ele ora constantemente por aquilo e começa a ficar mais atento à sua igreja local. E ele começa a perceber, por exemplo, que a escola bíblica não funciona tão bem quanto poderia. Ele percebe que tem poucos professores, ele percebe que os alunos não se interessam muito pela escola bíblica, e ele pensa, puxa,
A escola bíblica precisa de alguma ajuda. E eu acho que eu posso verdadeiramente contribuir. Não é apenas uma vontade que eu tenho. Eu acho que de verdade eu tenho condições de contribuir. Eu amo estudar a Bíblia. Eu gosto de mergulhar na palavra de Deus e eu gostaria muito de compartilhar isso com outras pessoas. E então ele vai e se apresenta à coordenação da escola bíblica. Olha, eu gostaria muito de ajudar de alguma forma na escola bíblica. Eu gosto tanto de estudar a Bíblia. E a equipe fala, puxa, que bacana. Olha só, tem um professor que não vai poder vir tal dia. Você se importa de ajudá-lo, de substituí-lo? E aí o irmãozinho vai, nunca deu aula de escola bíblica na vida, mas ama estudar a Bíblia. E ele dá aula de um jeito simples, mas as pessoas olham para a Bíblia e veem Deus falando. E pensam, puxa, como a sua aula foi boa. Como foi bom te ouvir da aula, como foi bom participar da sua aula. Que bacana, tomara que você volte mais para frente. Ele guarda aquilo no coração, ao mesmo tempo em que pensa, puxa, que experiência maravilhosa foi poder compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Como foi bom comunicar aquilo que eu amo fazer sozinho. Eu gosto de servir a Deus em outras áreas, mas dar aula na escola bíblica, puxa, não teve nada igual. Quero fazer de novo, quero me capacitar, quero estar melhor preparado, quero servir a Deus. Ele se alegra, o corpo de Cristo é edificado e o Senhor é glorificado. Todos nós somos chamados e somos desafiados a servir. Eu quero orar com você nesse momento, encerrando a mensagem dessa noite, pedindo que de fato o Senhor desperte a mim e a você, para que nós possamos servi-lo. Servi-lo antes de tudo como fruto de gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós lá atrás, quando Ele nos lavou, quando Ele nos salvou. Que Ele nos desperte a servi-lo, seguindo o exemplo que Cristo nos deixou. E que Ele nos leve a servi-lo, nos capacitando com dons, com habilidades que não vêm de nós mesmos, mas que são dadas pelo Espírito Santo do Senhor. Que Ele levante no nosso meio e do nosso meio homens e mulheres que de fato buscam servir a Deus, que de fato oferecem as suas mãos para o serviço aqui na igreja local, aqui na nossa amada segunda igreja batista, para nossa edificação e para a glória do Senhor. Querido Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor nos leva a te servir, não por obrigação, não por ativismo, não com um sentimento pesado no coração, mas o Senhor nos leva e nos motiva a te servir como fruto de gratidão, porque o Senhor nos lavou por inteiro, Pai. Porque o Senhor purificou a nossa mente, purificou o nosso coração, purificou as nossas mãos, e como resposta de gratidão, o Senhor nos leva a nos entregarmos inteiramente ao Senhor, dizendo, eis-nos aqui, Pai, envia-nos, usa-nos, nós somos servos teus, nós queremos verdadeiramente te servir, Pai. Nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor, em Jesus Cristo, nos deu um exemplo que nós deveríamos fielmente seguir. Não um exemplo de alguém que veio para ser servido, mas um exemplo de alguém que veio para tomar a toalha e a bacia, arregaçar as mangas e verdadeiramente servir, e por isso nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor nos capacita a te servir,
não na nossa própria força, não no nosso próprio braço, mas na capacitação e no poder que vem do Senhor, por meio do Espírito Santo que nos cela. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos capacita a te servir, Pai. Nós queremos nesse momento te pedir perdão, se nós temos sido negligentes no nosso serviço ao Senhor, se nós temos deixado de lado o ato de servir, se nós temos negligenciado o culto ao Senhor por meio do serviço. Nós queremos te pedir perdão se o sentimento que muitas vezes toma conta do nosso coração é o sentimento de graças a Deus que eu não vou precisar servir. É o sentimento de graças a Deus que eu não vou precisar ir lá. Nos perdoa por isso, Pai, e levanta em nós e faz de nós homens e mulheres, filhos e filhas teus que estejam dispostos de fato a apresentar as nossas mãos e servir ao Senhor, Pai, e nos entregar ao Senhor por completo. Que o Senhor nos dê dos teus dons espirituais, que o Senhor nos dê da tua capacitação, que o Senhor nos mostre a área que o Senhor nos convida a te servir, para que de fato nós tenhamos alegria no serviço, para que de fato o teu corpo, a nossa igreja, seja edificado, seja abençoado, e que de fato o Senhor seja glorificado, Pai. Que o Senhor derrame dos teus dons espirituais no nosso meio, na nossa igreja, e que nós possamos ser abençoados pelo Senhor, por meio daquilo que o Senhor há de fazer, e das pessoas que o Senhor há de levantar, para verdadeiramente se comprometer contigo, e te servir, Pai. Muito obrigado, porque a tua palavra nunca, nunca, nunca volta vazia. A nossa oração é de que o Espírito Santo do Senhor continue trabalhando nos nossos corações, na nossa mente, fazendo essa semente, esse texto que foi lido, penetrar cada vez mais fundo, produzindo muito fruto de transformação de vida e de crescimento, Pai. Que hoje, ao chegarmos nas nossas casas, nós possamos deitar no nosso travesseiro para dormir, e que o Senhor continue trabalhando no nosso coração durante o restante da semana, que nós sejamos ainda alimentados pela Tua palavra, que vem desse texto, Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor nos guarde no restante dessa noite, que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, que o Senhor nos ajude a ter um restante de semana verdadeiramente na Tua presença, que a nossa mente, que todo o nosso pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo e dele somente, Pai. Que nós possamos ser durante o restante dessa semana cristãos que vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, Pai. Nos dá uma noite abençoada pelo Senhor, e desde já prepara o nosso coração para o culto de domingo, quando mais uma vez estaremos reunidos aqui para ouvir a Tua palavra, que será semeada e ministrada aos nossos corações, Pai. E agora nós choramos pedindo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo da promessa conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te dê um excelente restante de semana, e nós nos encontraremos aqui mais uma vez no domingo, se o Senhor assim permitir. Que Deus nos abençoe. Vão em paz.